E aí, nono ano, no vídeo de hoje vou contar para vocês o superpoder que o delta tem. E depois nós vamos resolver essa questão 2. Então, vamos à aula. O delta também é conhecido como discriminante de uma equação do segundo grau. Discriminar, a gente pode utilizar o sinônimo diferenciar ou classificar. Então, olhou discriminante, você pensa aí em classificação. E o que o delta vai fazer? Ele vai classificar as raízes. Então, olhou para o delta, se ele for maior que zero, a equação tem duas raízes reais e distintas. Se o delta for igual a zero, a equação tem duas raízes reais e iguais, ou pode ser dito também que ela tem uma única raiz real. E se o delta for negativo, ou seja, menor que zero, a equação não tem raízes reais, ok? Então esse é o superpoder do delta. Calculou o delta, você já pode falar sobre as raízes da equação. Agora nós vamos resolver essa número 2, que fala o seguinte: calcule o discriminante delta e determine quantas raízes reais cada uma das equações abaixo possui. Então você vai fazer o quê? Calcular o delta como ele pediu. Para isso, eu peço que vocês organizem, escrevendo quanto vale o A, quanto vale o B e quanto vale o C. Olha só, o C é o termo independente, então ele vale 4. O B é o coeficiente do x. Como não tem nada aqui, tem aquele 1zinho, então tem um 1 escondido ali. E aqui o coeficiente do x ao quadrado é 1 também, não tem nada ali, então é o 1. E o delta, vocês se lembram? O delta ele é igual a b ao quadrado menos 4 que multiplica o a que multiplica o c. No lugar das letrinhas, eu vou colocar agora os valores das letrinhas. Então, o delta é igual. No lugar do b, eu vou colocar o valor dele, que é 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado menos o 4 que multiplica o A que multiplica o C. Quanto vale o A? 1. Quanto vale o C? 4. Então, no lugar do A, coloquei 1. No lugar do C, coloquei 4. Vamos fazer as contas agora. O delta é igual a... O 1 ao quadrado é 2, não é isso? Claro que não. O 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. Então, aqui é 1. Menos, agora eu tenho que fazer essa conta. Essa conta é o 4 vezes o 1 vezes o 4, dá 16. Vocês viram isso? 4 vezes 1 vezes 4. 4 vezes 1, 4 vezes o 4, 16. Então, delta é 1 menos 16. Quanto que é o delta, então? O delta é igual a menos 15. Mas ele é o quê? Menor que zero. Então, não há raízes reais, ok? Então, a sua resposta vai ser essa. Não há raízes reais. Porque o delta é menor que zero, ok? Então, essa é a resposta do item A. Vamos agora para o item B. No item B, a equação é 4x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero. Então, vou começar organizando, escrevendo que o A vale 4, o B vale menos 2 e o C vale menos 3. Espero que vocês já estejam familiarizados com isso. O 4, coeficiente do x ao quadrado, o menos 2, coeficiente do x, e o menos 3, o termo independente. Agora, nós vamos para o delta. Delta, ele é igual a b ao quadrado menos 4 que multiplica o a que multiplica o c. Então, o delta, ele é igual a, no lugar do b, coloco o valor dele, que é menos 2. Coloco entre parênteses porque é negativo. Então, menos 2 ao quadrado menos o 4 que multiplica o a que multiplica o c. O a vale 4. O C vale menos 3. Coloco entre parênteses, está negativo. Vamos para o delta agora. Delta é igual a menos 2 ao quadrado. Olha só, menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Menos com menos dá mais. 2 vezes 2 dá 4. Preciso colocar um mais? Não. Se eu quiser colocar, pode? Pode. Então, coloca aí. 4.
Esse menos com esse menos vai dar mais, está multiplicando, tá vendo? Então, vai dar mais. E agora vocês vão fazer essa conta aqui. É a conta 4 vezes 4 vezes 3. Então, vamos fazer aqui. 4 vezes 4 vezes 3. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes o 3 vai dar 48. Então, é 4 mais 48, logo o delta vai dar 52. Agora, eu vou responder o que a número 2 pede. A número 2 pede para a gente falar sobre as raízes. O delta aqui é maior que zero, conseguem ver isso? 52 é maior que zero. Então, a equação tem duas raízes reais e distintas. Então, você vai escrever há duas raízes reais e distintas. Lembrando, distintas, a mesma coisa que diferentes. Vamos então agora para o item C. No item C, vamos organizar, vamos determinar aí o valor de A, o valor de B e também o valor de C. O A vale 1, que é o coeficiente aqui do x ao quadrado. Quando é 1, a gente nem escreve nada ali. O A, então, é 1. O B, por sua vez, ele é o menos 2. Então, vou colocar aqui menos 2. E o C é o termo independente, menos 6. O delta, ele é igual a b ao quadrado menos 4 que multiplica o A que multiplica o C. Então, o delta é igual a, no lugar da letrinha, coloco o valor dela. O valor do B é menos 2. Coloquei parênteses porque está negativo. Agora, é o menos 2 ao quadrado, porque tem um quadrado em cima ali do B. Menos o 4, a gente só repete, que multiplica o A, que multiplica o C. Quanto vale o A? 1. Quanto vale o C? Menos 6. Então, coloco o menos 6 entre parênteses, está negativo. Delta é igual a menos 2 ao quadrado, a gente já fez, dá 4. Menos, com esse menos aqui, na multiplicação dá mais. Então, mais. E agora a gente vai fazer a conta 4 vezes 1 vezes 6, que é essa conta aqui. Mas já fizemos as continhas com os sinais. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 6 dá 24. Então, delta é 4 mais 24. Logo, a gente tem que o delta é igual a 28. Né? 24 mais 4 dá 28. Se deu 28, o delta é o quê, galera? Maior que zero. Se ele é maior que zero, então a equação tem duas raízes reais e distintas. Então, você vai escrever isso que é a resposta. Então, há duas raízes reais e distintas. Pronto, resolvemos o item C. Vamos agora para o item D. No item D, a equação é 4x ao quadrado menos 4x mais 1 igual a zero. Então, vou organizar escrevendo que o A é igual a 4, porque o A é o coeficiente do x ao quadrado. O B, ele é o menos 4, porque o B ele é o coeficiente do x, e o coeficiente do x é menos 4. E o C ele é igual a 1. Vamos então para o delta. Delta é igual a... Vocês vão até sonhar com isso. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta, então, é igual a... O B, ele vale menos 4. Então, aqui vai ficar o menos 4 ao quadrado. Menos esse 4, que a gente sempre repete, vezes o A vezes o C. O A vale 4. Então, aqui eu coloco 4. O C vale 1. Então, aqui eu coloco 1. Agora, é só fazer as continhas. Menos 4 ao quadrado é igual a menos 4 vezes menos 4. Menos com menos dá mais. 4 vezes 4, 16. Então, aqui a gente vai ter que o delta é igual a 16. Então, deixa eu escrever aqui. Delta é igual a 16, que foi esse resultado. Menos 4 vezes 4, 16. 16 vezes 1, 16 mesmo. Então, 16 menos 16.
Quanto que deu delta? Delta deu 0. Então, de acordo com as especificações, as classificações do delta, se ele for 0, a equação tem duas raízes reais e iguais. E aqui eu quero conversar um pouco com vocês. Quando o delta for 0, a equação tem duas raízes reais e iguais, ou uma única raiz real. O que eu aconselho a vocês é sempre utilizarem esse termo aqui, ó. Tem duas raízes reais e iguais. Por quê? Porque no futuro, quando você chegar lá no terceiro ano do ensino médio e começar a estudar polinômios, vocês vão ver expressões do tipo, a raiz tem multiplicidade 5, então tem 5 raízes reais iguais. Vocês vão ver dessa forma, tá? Então, espero que vocês se habituem a esse formato. Então, vou escrever aqui que a equação tem duas raízes reais e iguais. Então, a duas raízes reais e iguais. Então, tem que falar se elas são iguais ou se elas são distintas, tá? Porque se elas forem distintas, o delta é maior que zero. Se elas forem iguais, o delta é igual a zero. Agora, eu quero conversar rapidinho com vocês sobre as raízes. Nas aulas passadas, nós resolvemos um montão de equação de segundo grau, não é isso? Uma delas foi essa daqui. A equação é x² menos 5x mais 6 igual a zero. A gente resolveu, né? Encontramos quem? O x igual a 3 ou o x igual a 2. Então, a gente tem aqui duas raízes reais distintas, diferentes. Como eu vejo isso? Veja aqui, ó. O delta é igual a 1, em outras palavras, o delta é maior que zero. Se o delta for maior que zero, a equação tem duas raízes reais distintas. Professor, se eu calcular só o delta, eu sei quais são as raízes? Não. Mas se você calcular só o delta, você sabe se elas são diferentes, se elas são iguais ou se não tem solução, entendeu? Esse é o superpoder do delta. Nessa outra equação que a gente também resolveu, 2x² mais 2x mais 1, olha o que aconteceu com o delta. Deu um número negativo. Negativo é o quê? Menor que zero. Quando é menor que zero, a equação não tem raízes reais. Foi isso que aconteceu lá. Vocês podem dar uma olhada no vídeo que eu fiz de radiciação falando sobre raiz quadrada de número negativo. Podem revisar isso. Esse número aqui não é real. Aqui, ó, raiz quadrada de número negativo. Então, é por isso que não tem solução real, por causa do delta. Viu o superpoder dele? Eu não preciso continuar a conta. Eu olhei que o delta deu negativo, não tem solução real. Outra equação que a gente também resolveu foi essa. 9x² menos 12x mais 4 igual a zero. Olha o que aconteceu com o delta. O delta deu um número zero. Ué, quando dá zero, a equação tem duas raízes reais e iguais. Ué, foi isso que aconteceu aqui. Uma raiz deu 2/3 e a outra raiz também deu 2/3. Viu? O delta fala para a gente. O delta classifica as raízes. Deu delta igual a zero, tem duas raízes reais iguaizinhas. Deu delta maior que zero, duas raízes reais e distintas, diferentes. E o delta deu menor que zero, então não há solução real. Então, espero que vocês tenham entendido o poder do delta, o poder do discriminante, tenham entendido que a gente usa a palavra discriminar nessa situação para diferenciar ou classificar as raízes. Então, um abraço a todos e até a próxima aula.